Olá, Norman. Tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os movimentos sociais e culturais do século XX. Vamos lá, então. Vamos iniciar falando sobre o processo de independência afro-asiática. É importante retomar que a África e a Ásia foram vítimas do processo imperialista do século XIX. A África também tinha sido vítima do processo de colonialismo do século XV e XVI, né, que provocou a diáspora africana, fomentando guerra entre tribos para serem trocados a troco de produtos como o tabaco, por exemplo, para serem mão de obra aqui na América. No século XIX, o imperialismo, com a expansão da Revolução Industrial, acabou necessitando de matéria-prima e mercado consumidor. E onde eles foram conseguir tudo isso? A África e a Ásia. Países como Inglaterra e França, né, os grandes imperialistas aí do século XIX, tivemos também após ali, a Conferência de Berlim, Alemanha e Itália, tardiamente, né, devido ao seu processo de unificação, acabou entrando também nesse processo. O fato é que tanto a África, tanto a Ásia acabaram sendo aí, né, vítimas desse processo de imperialismo, onde os países, as potências, né, industriais, entraram impondo sua cultura, impondo seu modo de vida, o chamado darwinismo social, né, que foi a justificativa ideológica ali para dominar esses povos. Chegamos no século XX e, devido ao contexto da crise de 1929, né, que levou ali uma fragilidade econômica, né, dos países imperialistas europeus, né, o mundo mudou, né, mesmo de curso, né, vamos dizer, as prioridades do mundo, uma certa fragilidade, né, então isso acabou contribuindo. Outro ponto que contribuiu para que os países africanos e asiáticos começassem a buscar a sua independência, a sua libertação, foi a Segunda Guerra Mundial, onde França e Inglaterra, por exemplo, lutaram em favor da liberdade. Isso é uma contradição ao imperialismo, já que esse processo acabou ali, né, dominando, controlando os povos, né, modificando seus modos, o modo de vida, né, desses povos. Por exemplo, ao citarmos a África, o processo imperialista acabou colocando dentro de um mesmo país, né, tribos, etnias, né, que nada tinham a ver uma com as outras, ou até mesmo eram rivais. Isso acabava ali fomentando disputas, guerras, né, e esses povos desunidos, né, favorecia também a dominação. Aí, o mundo pós Segunda Guerra Mundial, pós crise de 1929, ganha outros contornos, né, outras ideologias, né, a ONU, por exemplo, né, a criação da ONU, enfim. E a partir daí, né, os países africanos e asiáticos começaram a buscar ali sua liberdade, a sua união. E a partir da Conferência de Bandung, no ano de 1955, lideranças africanas e asiáticas se reuniram com o objetivo de cooperação econômica e cultural e oposição ao imperialismo. A ideia era de neutralidade com relação à Guerra Fria, né? Lembrando que o mundo estava vivendo a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputavam cada território, né, cada país ali para exercer sua influência. Então eles tentaram fazer o seguinte: ó, nós vamos conseguir a nossa independência, o resgate cultural dos povos africanos e asiáticos, já que todos sofremos do mesmo processo imperialista, mas não vamos alinhar a nenhum lado das potências, tanto capitalistas, tanto soviéticas. Mas, devido à fragilidade desses países que conseguiram sua independência, eles acabaram sofrendo, sim, influências das potências da Guerra Fria, né? Teve o dedo ali dos Estados Unidos, da União Soviética, né, dentro desses processos aí. Os países acabaram se tornando até dependentes disso, ok? Falar da independência da Índia agora, né? Vamos para a Ásia. A Índia foi um processo muito interessante, porque a independência da Índia foi alcançada oficialmente no dia 15 de agosto do ano de 1947, após um longo processo de lutas. Né, os britânicos deixaram o país dividido em suas nações, em duas nações, Índia e Paquistão. Lembrando que a Índia, né, os ingleses, ao entrar na Índia, acabaram impondo ali a sua dominação, acabando ali, né, com
a manufatura indiana que produzia, quer dizer, a forma artesanal, né, de produzir, melhor dizendo, né, a forma artesanal dos indianos de produzir seus tecidos, e os ingleses vieram com suas manufaturas, né, e os seus produtos, né, por serem produzidos em larga escala, acabaram sendo um preço bem menor, né, é impossível um artesão concorrer com as manufaturas, né, com a Revolução Industrial, né, então você tinha a forma convencional, né, tradicional de produzir, versus a forma moderna da industrialização, né, da Revolução Industrial, e os ingleses acabaram impondo ali também sua cultura, sua língua, né, e quando chegou diante desse contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, aí, os indianos conseguiram sua independência. Mas é importante citar Gandhi, um advogado, né, que percorreu ali o país pregando a Revolução não violenta contra os ingleses, tá? Uma resistência pacífica. E ele já tinha, né, a partir da África do Sul, vindo com essas ideias, a África do Sul também foi dominada pelos ingleses, enfim. E quando retorna para a Índia, o Gandhi, né, promove aí, né, boicote, greves, né, desobediência civil, manifestações, né, formas, mostrando formas para o povo indiano de como resistir ao imperialismo, de como resistir à dominação inglesa, né, e ao mesmo tempo ali revivendo, restaurando, reforçando a cultura indiana. O Gandhi acabou, né, sendo preso, né, e foi visto ali um perigo ali pelos ingleses, né, dentro daquele processo de libertação, enfim. Mas o fato é que os ingleses, né, não tinham mais como continuar com a questão do imperialismo, o domínio na Índia, tá? E acabaram ali estabelecendo uma saída negociada. A partir daí, o que fazer da Índia, né? O que vai ser da Índia? Duas correntes se formaram. A primeira é defendida por Gandhi, que queria uma Índia unitária, mesmo com diferenças de religiões, né? Tanto o hinduísmo, tanto o islamismo, né? Então, para ele não tinha problema, os indianos poderiam conviver, né? Mesmo tendo ali religiões diferentes. Mas tinha uma outra corrente que reivindicada pelos muçulmanos, e pediam um Estado independente que se chamaria Paquistão. Apoiados pelos britânicos, a segunda proposta venceu e isso causou caos no país. Milhares de muçulmanos deixaram suas terras para se dirigir ao novo país, né, ao Paquistão, e o Gandhi terminaria assassinado por um hindu radical no ano de 1948, que não concordava com sua defesa de uma Índia unida aos muçulmanos. Então, é interessante, né, o simbolismo, né, até hoje, de Gandhi, né, que foi ali um ícone, né, e serviu de referência, ainda serve de referência para a sociedade, né, para as pessoas, seu modo de vida, a sua tolerância religiosa, né, e até hoje ele é um ícone. Tem um filme do Gandhi no Netflix, quem quiser assistir, vai ser muito interessante, né, dá para entender muito bem esse contexto aí da independência da Índia. O pan-africanismo. O que foi o pan-africanismo? O pan-africanismo é o nome dado a uma ideologia que acredita na união de todos os países do continente africano na luta contra o preconceito racial e os problemas sociais, né, que a África vive, né, lembrando que dentro do processo imperialista, os países que foram criados na África não respeitaram a cultura, a etnia, as rivalidades históricas dentro do continente. Então, ao longo desse processo, né, do pan-africanismo, visava a união dos povos africanos para tentar resolver os problemas sociais, né, existentes dentro do continente. A partir dessa ideologia foi criada a Organização de Unidade Africana no ano de 1963, que tem o propósito, né, de divulgar
a cultura afrodescendente, a união afrodescendente, né, para que os africanos, né, tivessem aí essa forma de representação, né, de tentar lutar aí contra o preconceito, né, o preconceito criado pela cultura africana, pelos africanos ainda, né, é muito forte. E uma forma de tentar vencer, né, tudo isso é a união, né, dos africanos frente a essa situação. O OA foi uma manifestação, né, da visão pan-africana de uma África unida e livre de controle dos países, de outros países, né, de outras nações, eles tendo que controlar ali, né, uma possibilidade de eles controlarem, né, melhor dizendo, o seu próprio destino. Lembrando, gente, que a África, mesmo dentro daquele processo ali, de libertação frente aos países imperialistas, ainda teve casos, né, peculiares, aí, como por exemplo o apartheid na África do Sul, né, nós vamos falar com detalhes numa próxima aula, tá? Mas são problemas gerados pelo imperialismo que ainda, né, nos dias de hoje, questões de fronteiras, né, questões de etnias ali, ainda é um problema, né? Então o pan-africanismo, essa ideologia, né, que visava a união de todos os países africanos, do povo africano, ainda que respeitando as diferenças, né, são várias línguas, etnias, culturas, não podemos colocar a África como um país, como um povo só, é preciso respeitar, né, as diferenças, mas ao mesmo tempo, né, não porque eles são diferentes entre si, que eles têm que brigar, entrar em guerra entre uns com os outros, né, isso acaba gerando, né, aumentando ainda mais os problemas sociais e econômicos dentro do continente em si, principalmente da África subsaariana, ok? A luta dos negros espalhados pelo mundo. Então, é geral, né, essa questão, a gente acabou de falar aqui da questão africana. Vamos falar dos negros, a situação dos negros espalhados pelo mundo, né? Nessa aula de hoje, nós vamos falar de forma específica dos Estados Unidos, ok? E os Estados Unidos, mesmo após a sua independência, né, não separaram direitos ali, né, não colocaram direitos de igualdade ali para o povo negro, tá? Lembrando que os americanos ainda tiveram a Guerra de Secessão no século XIX, né, e a questão do sul escravista e o norte capitalista, né, que tinha ali o uso da mão de obra livre, indústrias, e o sul uma economia voltada para a monocultura, com o uso da mão de obra escrava. Okay? Então havia essa divergência, acabou gerando a guerra, a vitória, né, da União, né, os que lutavam pelo separatismo, né, o movimento separatista nos Estados Unidos não venceram, perderam a guerra, os confederados, ok? E o Abraham Lincoln, né, o presidente, acabou sendo assassinado, mas conseguiram, né, dentro desse processo, o fim da escravidão. Entretanto, o fim da escravidão não reservou direitos para os negros, tá? Os negros foram impedidos ali a questão do voto, a segregação legitimada, violência contra os negros, né? A Ku Klux Klan, por exemplo, né? Essa facção extremista que persegue, né, os negros com violência, enfim. E quando chegamos aí nos anos 60, né, anos 50 e 60 nos Estados Unidos, sob algumas lideranças, né, surgiram nesse período, né, lideranças negras, e com destaque ali para Martin Luther King, os Panteras Negras e o Malcolm X. O Martin Luther King, ele tinha o objetivo ali fazer a sua resistência, né, a sua manifestação de forma pacífica, não violência, tá? Em prol ali do fim da segregação racial, né, os direitos políticos dos negros serem garantidos, direito ao voto, por exemplo. Um bom filme que fala sobre isso é Selma, tá? E o Martin Luther King, né, um pastor, ele teve o ápice, né, da sua manifestação aí, né, a negociação com o Don Johnson, né, todo aquele processo. Eles não queriam dar os direitos para os negros nesse processo.
É importante ressaltar que John Kennedy, né, então presidente americano, foi morto, foi assassinado dentro desse processo aí também, né? Então temos evidências concretas aí de que foi por causa disso, né? Por causa desse processo, mas diante do contexto, né? É possível sim, né? Colocar essa hipótese como bem interessante aí, como uma das possíveis causas aí, né? Do assassinato de John Kennedy. O Martin Luther King, né? A marcha sobre Washington, o discurso I Have a Dream, que está no YouTube, vocês podem acompanhar também, né? Conseguiu reunir 200 mil pessoas, né? Os direitos dos negros, não tinham só negros aí, né? Tinham pessoas brancas que também se comoveram pela causa ali, né? Apoiavam também os direitos dos negros, né? O fim da segregação, da perseguição, né? E o Martin Luther King acabou sendo assassinado também, né? Também devido a esse contexto, né, da luta. Ele era bastante perseguido, ele tinha sido preso, né? Então, a questão dos americanos, né, gente, dos Estados Unidos, o racismo nos Estados Unidos é algo mais escancarado, né? É algo que até hoje, né, a gente pode citar aí o caso do George Floyd, né, que acabou sendo morto ali de forma covarde, né, cruel, e foi filmado, transmitido, e o policial que fez isso com ele não está preso, né, já conseguiu liberdade. Então, é complicado, né, a situação nos Estados Unidos até os dias de hoje. Outro ícone, né, outros ícones, né, desse movimento negro aí que buscava o fim da segregação, da perseguição, foram os Panteras Negras, tá, que defendiam o armamento da população, aí já não é de forma pacífica como Luther King, e o patrulhamento dos guetos, né, onde eles moravam ali. Os negros estavam sendo perseguidos, né, assassinados, violência mesmo contra os negros, e os Panteras Negras tinham uma forma de reagir aí. O movimento Black Power, que é aquele penteado que expressa as características naturais dos negros, né, e também com um gesto, como vocês podem observar na imagem ao lado, de erguer e fechar o punho, né, que também é um movimento ali de resistência, de força, né, um poder negro, tá? Então, também foi um movimento que ainda, né, nos dias de hoje, aí, representa muito bem as características do povo negro e também de luta e resistência aí frente às perseguições. Outro líder importante nesse contexto foi Malcolm X. O Malcolm X, ele tinha, né, uma questão da violência também, tá? Ele era muçulmano, né? Ele tinha se convertido ao Islã e também criticava o capitalismo, tá? Então, foi um dos ícones, né, aí da luta, mas, diferente do Luther King, ele pregava assim a violência, os negros tinham que resistir, mas, apesar também, né, de ser um dos ícones ainda, ele acabou sendo assassinado também, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre esse tema, tá? Ele foi dividido aqui em duas aulas. Até a próxima. Tchau.